E das profissões que a gente aborda por aqui, Álvaro, provavelmente a gente vai falar aqui de algo de interesse de quase todas as profissões, né? Vamos falar de networking e vendas. Inclusive, o nosso convidado de hoje escreve lá nas redes sociais que ele é apaixonado por vendas e também por desenvolvimento pessoal. Vamos entender o que tem a ver a vendas com desenvolvimento pessoal, com o Cleiton Fukumoto, que está com a gente aqui para falar de networking e vendas. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Boa tarde, obrigado Álvaro, obrigado Bruno. É Cleiton ou É Clayton? Cleiton, Cleiton. se escreve Porque com AY, esses invenção do nomes meu pai. diferentes, não, esses nomes diferentes, às vezes eu conheço um grande amigo que você fala Cleiton e fala, não, é Clayton. Olha, Então, por isso que a gente pergunta para reforçar, né? Sim. Mas, Cleiton, seja bem-vindo. E conta pra gente já, pra gente começar um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, então boa parte da minha carreira foi no mercado de papel e celulose. Em 2018, eu comprei uma franquia da Prudential do Brasil, que é de seguro de vida. Ali eu entrei na venda ativa, consultiva. Então, eu trabalhei numa multinacional como engenheiro, fazendo vendas para projetos milionários. Eram mais fáceis de ser recebido pelo cliente, que ele precisava de mim. Já na venda ativa de seguro de vida, o cara não acorda querendo comprar o seguro, né? Então eu tinha que ir atrás do cliente. Por isso que eu chamo de vendas ativas. E é difícil vender seguro? Olha, a primeiro momento eu achei que sim, mas com a técnica correta isso tornou-se muito fácil, né? Então a venda consultiva ele vem para trazer algo que o cliente realmente precisa, porém ele ainda não sabe disso. Na verdade ele sabe, só que ele não despertou ainda. Então a minha função é despertar o interesse dele baseado na necessidade dele. Então eu considero fácil sim. legal, né? É. O Cleiton, antes da gente falar de vendas, eu quero fazer uma pergunta que eu já fiz para outros engenheiros que vieram aqui no nosso podcast, engenheiros de outras áreas. Por que os CEOs das grandes empresas ou os grandes líderes ali vêm da área da engenharia? Por que que ele vem da área da engenharia? Essa é uma pergunta que, olha, quando eu comecei na engenharia, eu tive uma visão que, apesar da gente estar estudando algo muito técnico, nós somos treinados para gerir. Interessante isso, né? Porque o engenheiro, ele não conhece tecnicamente tão profundo quanto o técnico. O técnico, ele tem um baseamento técnico muito maior. Então, o engenheiro, ele tem uma noção superficial para poder gerir pessoas. Então, durante a minha trajetória de engenharia, eu também foquei muito em entender pessoas, né? Vendas vem muito ligado a isso, porque quando você está no mundo corporativo, mesmo que você busque trabalhar para alguém, você está se vendendo, né? Você está preparando seu currículo, você veste a sua melhor roupa, você prepara o seu melhor discurso para conseguir o melhor cargo. E do outro lado, que é a própria empresa, ela também está se vendendo, né? Ela coloca todos os benefícios que ela traz, plano de saúde, por aí vai, PLR, para quê? Para atrair também os melhores. Então a venda sempre está ocorrendo. Quando eu entendi isso, eu acho que minha carreira acabou decolando nesse momento. Até então ela estava meio estagnada, né? Pessoas progredindo ao meu lado e eu não entendendo por quê. A gente fica com aquele papo de corredor, né? Ah, o puxa-saco que está crescendo, o cara não sabe nada. Então, ao invés de ficar chorando pelos corredores, eu procurei entender por que que isso acontecia. E aí Bom vendas demais. começou a entrar na minha vida. E aí que vem esse desenvolvimento pessoal que você fala, qual que é a parte do desenvolvimento do profissional, seja ligado a vendas ou não? Eu acho que comportamento, né? A maioria das pessoas tem hábitos ruins. Então, perde-se muito tempo no cafezinho, sempre procurando outros culpados, nunca trazendo para si, né? Qual que é a minha responsabilidade sobre isso. Não tem aquele empreendedorismo dentro das empresas, isso é raro, né? Quando tem, o cara se destaca, porque ele, não, ele simplesmente faz aquilo que ele está sendo pago para fazer, né? Eu costumo dizer que existem três tipos de funcionário, né? Aquele funcionário que não faz nem o básico, nem o feijão com arroz, aquele um que faz simplesmente o que foi pago para fazer e aquele que entrega um pouco a mais. Adivinha quem se destaca? Obviamente, né? E que se destaca, mas também dentro desse desenvolvimento pessoal, ele é alvo de bastante críticas, né? De bastante olhares. Porque tudo que você faz de diferente, Bruno, à primeira vista as pessoas criticam. Tudo que você for fazer é algo além, esse cara tá querendo se mostrar, esse cara tá isso. Então vem muita crítica. Isso é uma cultura. É uma cultura. É uma cultura. Você pode avaliar, as pessoas que mais criticam você é aquelas que menos têm resultado. Porque aquelas que têm resultado já passaram por isso. Né? E sabem que faz parte do crescimento.
Clayton, ano passado nós conversamos aqui com o Raul Fulgêncio, um dos grandes empresários que nós temos em Londrina, e ele é um exímio vendedor, né? E ele está dizendo que o empreendedor, que separa o empreendedor dele ser tido como Como louco. louco ou como uma pessoa fantástica, é o resultado, né? Se o que ele conquistou deu resultado, e aí ele é um cara sensacional, mas se não deu, ele é um louco, um maluco, não é? E como é que uma pessoa que quer ser vencedora na área de vendas tem que se preparar para essa ousadia? Cada vez que eu entendo mais de pessoas, eu melhoro meu processo de vendas. Então, não se trata de ser só comunicativo. Comunicação é um item importante, network é um item importante, mas você precisa entender de pessoas. A partir do momento que você entende de pessoas, porque você não está vendendo baseado na sua ótica. Você estuda tecnicamente o produto, você sabe por que ele é bom, só que o mesmo produto pode não ser o ideal para você, ou para o Bruno, ou para mim, né? Então, cada produto tem a sua característica e necessidade de cada um. A partir do momento que você entende a necessidade e faz algo sob medida, de acordo com o que o cara precisa, bum, você vai fazer a venda e melhor. O seu cliente vai passar a te vender, porque ele vai ser bem tratado, né, vai ficar feliz com o que ele comprou, não é aquele produto ou serviço que ele colocou dentro de casa, daqui a pouco ele se arrepende. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu estudei marketing e propaganda no começo da faculdade. A gente tinha uma frase que virou a camiseta do curso, que era assim: o marketing atende os seus desejos e necessidades. A venda também vem nesse encontro, né? De atender os desejos e a necessidade. Por isso que você tem que estudar a pessoa, né? Segundo você está colocando aqui, Cleiton. Estuda o cara, estuda o produto e aí você encaixa. Tudo é vendável? Tudo é vendável. E vendas eu chamo que é o fim, é o objetivo, né? Então, toda empresa ela existe para vender algo. E esse vender algo é sempre resolver uma dor, certo? Alguém está com algum problema, seja ficar mais rápido, mais barato, enfim. Então, você sempre está vendendo algo para resolver algum problema. O marketing é o meio para se conseguir aquilo. Então, o marketing vai é, fazer ações para aquele público-alvo que você quer atingir, né? Então, o mesmo produto, como eu disse aqui, nem sempre ele é para a mesma pessoa. Então, você tem que definir o seu público e fazer ação específica para aquilo. Se o seu marketing está muito bem alinhado com o time de vendas, dificilmente isso não tem como dar errado. É um trabalhando junto com o outro, né? A gente encontra muito hoje, Álvaro, processos, né, em que as empresas, as pessoas precisam vender e elas vão pensar em marketing como se fosse um post de uma rede social, né? E muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. O marketing que ela precisa para que o resultado de venda seja bom, para vender aquele produto, para entregar bem, é, talvez nem esteja próximo, por exemplo, do digital, né? Exatamente. Cada mercado vai ter sua necessidade de um marketing diferente. Então, existem várias ferramentas. Por exemplo, um posto de gasolina, será que se você fizer rede social vai atrair mais cliente? Talvez não. Agora, se ele estiver bem posicionado numa via onde todo mundo passa, e aí ele ajusta o atendimento dele, enfim. Não se trata também só de preço, também de como você entrega aquilo que você está fazendo, né? Se fosse só preço, as coisas caras não seriam vendidas, né? Exatamente. Você pega uma borracharia, você vai buscar no Instagram uma borracharia? Não, você vai procurar no Google um serviço de emergência. Tô com um problema, furou meu pneu e agora? Qual a borracharia mais próxima? Então, dependendo do seu serviço, do seu produto, existe também a sua rede social ideal. E às vezes nem está na rede social o ideal para você, né? Então, tem que ser muito bem avaliado isso. Cleiton, pensando aqui nós temos muitos ouvintes que estão no varejo, nas lojas aí, na cidade afora, né? E um dos problemas do varejo em Londrina hoje é profissional de atendimento, né? Vendedores, pessoas que estão no balcão atendendo os clientes, e eles são profissionais de vendas, mas também são profissionais de atendimento. É difícil esse profissional hoje. Eu acredito que paga-se muito mal para esse profissional, né? E muitas vezes não se trata nem de dinheiro, viu, Álvaro? Salário e valor que se recebe é o quinto motivo para você se manter naquele trabalho. É muito comum essas pessoas do varejo saírem pela gerência, né, o cargo superior direto, maltratar essas pessoas. Então tem um problema muito grave de gestão, não é nem de venda. Então essas pessoas estão com pouca perspectiva, pouco treinamento e muita pressão. Então eu olharia mais para o lado pessoal do que Muito bom, realmente a técnica. muito bom. Até porque no dia a dia de uma loja, as pessoas ficam 8 horas ali dentro, né? Tem um gestor e o vendedor,
e um olhando para o outro, e às vezes se o público, o consumidor não entra na loja, o gestor já acaba ficando ansioso e acaba descarregando isso no profissional que está aí do lado dele, né? Exatamente. Tem lojas que o vendedor não pode nem sentar, ele tem limite para tomar água, tempo para ir lá e voltar numa refeição. Então, realmente, a pressão é muito elevada em cima dessas pessoas. E vai desempenhar bem? E fora desse horário? Ah, não, quero pressionar agora, então fora eu vou dar uma contrapartida. Não é dado. Então, a pessoa realmente não vê muita vantagem naquilo. É só um step, né? Ela está ali por um tempo, por uma necessidade, mas está louca para sair dali. Perfeito, Ah, muito bem colocado. nesse ano que a gente, enfim, esse ano simbolicamente, nessa fase, nesse período mais recente, gestão de pessoas é tudo, né? A gente vê muitas empresas não dando o resultado esperado, né? Empresas igual o Álvaro deu exemplos aqui de varejo, empresa que tem porta, né, baixa, empresas que estão na rua, então empresas que têm ali um vendedor que viaja, representantes comerciais, não dando resultado exatamente por conta da gestão, né? Pessoas precisam de pessoas, Bruno. É claro que você tem que dar todo o suporte para essa pessoa crescer, você puxa, você motiva, você faz várias ações. Tem gente que não vem. Aí, infelizmente, você tem que trocar aqueles 3 modelos de profissional que eu falei. Se o cara não entrega nem o básico, você está dando toda a oportunidade, você está fazendo gestão, contratando coaching, você está fazendo de tudo. E o cara não vem, a oportunidade que ele precisa é procurar realmente emprego em outro lugar. Mas, geralmente, se você fizer uma boa gestão de pessoas, conseguir engajar. Veja, tem gente, a Amazon, por exemplo, a Amazon faz uma reunião, em toda mesa de reunião tem uma cadeira vazia. Por quê? Porque aquela cadeira simboliza o cliente. Então, todas as ações que são discutidas, e o cliente, será que ele está feliz com isso? Será que ele está gostando daquilo? E as pessoas que trabalham lá, elas têm opinião a dar e ser ouvido. Às vezes isso é super motivador. Você, né, implementar um cara que é chefe de cozinha, implementar um prato com seu nome, será que os restaurantes estão dando essa oportunidade? As experiências, né? Ô, Cleiton, mas quando a gente agora inverte a moeda e olha do outro lado, né, cara? Tem uma frase que é atribuída ao Peter Drucker, mas né, não é mais antiga, que diz que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos comportamentos. Ou seja, quando você vai procurar um emprego, você coloca tudo no seu currículo lá, suas habilidades técnicas, você se enquadra na vaga e você é contratado. Porém, os seus comportamentos, na maioria das vezes, serão os motivos da sua demissão. Isso também vem enquadra aí no desenvolvimento pessoal, né? Com certeza. E comportamento é hábito, né? As pessoas elas têm crenças baseadas nos 5 sentidos, basicamente. Na real a gente tem 8, mas 5 sentidos básicos, que é o olfato, a visão, paladar, tal, enfim, que molda toda a nossa experiência baseado naquilo que você está vivendo. Então, vou dar um exemplo, né? Eu já disse isso em algumas palestras. Você pega uma vaca, para nós, significa carne. Para alguns, é um santo. Então, natureza, ninguém discute. É uma vaca. Mas a vaca, ela pode Sim. ser utilizada para várias coisas. E isso vale para tudo, Bruno. Estou trazendo vaca porque é muito comum. Mas às vezes, uma ação, uma palavra que alguém falou para você, você entende aquilo como ofensivo. Mas será que realmente foi ofensivo? Baseado nas suas crenças, nas suas experiências, os 5 sentidos, você vai assumir aquilo com uma determinada comportamento. Então você pode ficar ofendido, você pode ficar com raiva, você pode ficar triste, você pode ficar alegre, às vezes pela mesma situação. Então, tratar o comportamento, mostrar essa outra visão daquele problema, é uma função da gestão. Então, e hoje, profissionalmente, você está fazendo o quê? Você segue como um franqueado da Prudential? Faz um trabalho de consultoria? Qual que é aí o seu foco profissional hoje? Eu tenho 2 empresas, uma delas é corretor franqueado da Prudential, a outra é o Instituto de Educação, Instituto Conecta e Cresce. Então, nós somos uma escola de negócios para pequenos, médios, empreendedores, profissionais liberais e autônomos, onde nós damos educação, a gente ensina tudo isso, ferramenta de networking, vendas, marketing, produtividade, e além disso, promovemos encontros presenciais. A gente acredita muito que o networking é uma porta de entrada de conexão e toda venda ela acontece baseada numa confiança. Então, se você já foi visto em algum lugar, se você já conheceu alguém, se você é amigo de alguém, né, você tem as portas mais abertas. Então, a gente acredita nesses 2 vieses. Você tem quantos aninhos hoje? 45. Poxa, Parece muito menos, né? parece muito menos. 45,
com um corpinho de 60. Não, mentira, E a tô cabeça de... Menino, rapaz é menino. Se você disser que tinha 36, 37, você engana, viu, Aí, ó, Cleiton? pronto. Não, mas É. é mesmo. Estou sendo honesto nesse momento. E eu fiz essa pergunta pelo seguinte, né? Hoje se fala muito nas redes sociais sobre a maturidade de pessoas, de jovens, né? Que às vezes se recusam a amadurecer, né? O cara tem lá 37, 38 anos, mora com o pai, com a mãe ainda, vive às custas dos pais e está perdendo muita oportunidade, não, Cleiton? Com certeza, isso até é bíblico, né? Você precisa sair de casa, buscar seu caminho, né? Isso amadurece. Eu fui estudar fora quando adolescente, então isso me moldou, né? Criei mais responsabilidades, eu tinha custo, não podia gastar tudo que eu recebia lá de uma mesada, então tudo isso me moldou. Hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, sabe? Eles querem resultados muito rápidos, então é, né, as redes sociais causam um pouco isso, né? A gente mostra aquilo que parece ser sempre daquela forma e normalmente não é, né? Então as pessoas veem outras pessoas crescendo, se desenvolvendo muito rápido, se modelam naquilo, acham que é uma verdade e querem aquilo para si. Mas na real, nada substitui o trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que orar, não tem outra forma não de ganhar dinheiro. E para aquela pessoa que trabalha com vendas e está num papel de venda, seja numa empresa, seja como autônomo, e não consegue ter resultados e gostaria de vender 10 e está vendendo 4, e o que você teria a dizer para essa pessoa, sendo, por exemplo, um jovem que está entrando na área de vendas aí e não está conseguindo seus resultados ainda? O que você acha que é determinante para virar a chave e ser uma pessoa que realmente bata as metas e consiga trocar de carro? Oh, boa. Primeiro fazer os nossos cursos, né? Já Isso que você aí. levantou, vamos vender o Você curso aqui, né? levantou a bola, vamos chutar, né, velho? Foi até o contato. Primeiro vamos buscar lá o @Conecta e Cresce, lá nós temos cursos, temos plataformas de ensino, começa por aí. Mas isso é real, o básico você tem que ter, a técnica realmente você tem que ter, tá? Conexões, pessoas, elas abrem portas, então você também não pode fugir de reuniões de networking, isso é muito importante. E às vezes uma pessoa pode abrir várias portas ou o seu caminho seja próspero, então você nunca sabe quando vai conhecer essa pessoa, tem que estar em tudo. Mas quando a gente traz um pouco mais para o lado da técnica, vá buscar conhecimentos de venda ativa. Ou seja, você não reclama da política, você não reclama da economia, você faz o seu resultado. E, como eu disse anteriormente, pessoas precisam de pessoas. Então, se você entender a mente das pessoas, você vai entender como que é a melhor técnica de venda aplicada naquele momento. Para o nosso ouvinte que de repente não é um especialista nessa área, o que é venda ativa? Venda ativa é você buscar o seu cliente. Vou dar um exemplo. Os consultórios de odontologia, muitas vezes, eles esperavam o paciente chegar até lá. Hoje essa história mudou. Então você precisa buscar pacientes, trazer ele para a cadeira e aquele paciente recomendar outros dentistas para estar lá. Nutrição, por muito tempo, foi uma profissão mal vista, né? Quem que ia buscar nutrição? Hoje em dia, os nutricionistas estão indo atrás do cliente, estão trazendo eles lá e não é mais consulta, eles fazem plano alimentar, ou seja, está criando lá o que a gente fala de LTV, uma venda, né, com SaaS, Software as a Service, ou seja, o cara paga uma mensalidade e ele vai acompanhando quinzenalmente, tem nutricionistas que são diariamente, semanalmente, ou seja, não depende só de consulta. Então tem nutricionista ganhando tanto quanto médico, até mais. Então a venda, Opa! exatamente. Tem nutricionista que ganha mais que médico hoje? Tem. Eu conheço uma nutricionista, uma amiga minha que se formou, estudou comigo no colegial, que a consulta dela é R$ 700. Eu conheço médico que é R$ 400. Nutricionista, não é médico nutrólogo, é nutricionista. R$ 700. Então tem sim como você escalar e ganhar dinheiro em qualquer área que seja. Só que você tem que fazer a venda ativa, você tem que ir atrás do seu cliente. Se você ficar esperando ele chegar. Uma coisa que as pessoas também estão confundindo, eu gosto muito de marketing, nós temos marketing na nossa equipe, mas marketing, ele faz uma atração, traz as pessoas para dentro do seu consultório. Mas se você não conseguir fechar a venda, de nada adianta. Então, você tem que ter a técnica também. Exatamente. A gente, inclusive, o Bruno fez marketing, sabe? A gente sabe que o papel do marketing é colocar o cliente dentro da loja. A hora que ele entrou dentro da loja, entrou em contato com o profissional de vendas, aí é o profissional de Exato. vendas, Lembra né? que a gente falou disso, né? Vendas é o final, marketing é o meio. Sim. Então, tem gente entendendo que o marketing é o final, o marketing está vendendo para mim. Não é bem isso. Uhum. Até porque é muito abrangente também, quando você fala em marketing, na cabeça de quem não estuda a área, de quem não é,
cara, vem um guarda-chuva de coisas assim, né? E ele é realmente gigantesco, mas não chega no processo de venda, né? Acho que a barreira, o limiar ali, ele flerta com a venda, mas ele entrega na mão da venda talvez um cliente encantado, né? Sim. Algo um pouco mais providencial para que a venda seja efetivada. Cleiton, você falou, começou inclusive essa parte da resposta falando sobre os cursos que agora o Conecta está oferecendo. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte que tem alguma relação com a venda, desde o ouvinte que vende um produto artesanal, né, que mudou de carreira recentemente, o cara que está atrás de um balcão, ou o cara que trabalha lá no Uber, que tem alguns itens que ele precisa fazer venda, enfim, independente do processo de venda, da educação, da formação do intelecto, do aprendizado, qual que é a importância disso para o profissional de 2025? Ele tem que se preparar. Ele tem que saber mais fazer perguntas, ouvir, do que ficar falando, né? Normalmente, todas as profissões que você citou, ele estuda muito bem o produto e fica descarregando características técnicas do produto para o cliente. Isso não vende, porque aquelas características não são importantes para todo mundo. Então, você tem que entender primeiro o que falar. E a partir do momento que você entende, com poucas palavras você já converte. Ou seja, você cria mais valor ao produto, né, baseado na necessidade da pessoa. Isso também é venda ativa. Né? Então eu tenho uma escuta ativa para fazer a venda ativa. Né? Isso as pessoas não entendem. Ouvindo as pessoas, aí você embala o seu presente e diz, nossa, você precisa muito então do que eu tenho para vender. E aí você passa os argumentos. Não é necessariamente falando que o produto tem essa especificação técnica, aquele Exatamente. tamanho, muitas vezes isso não vai atrair o cliente. Ó, seguro de vida. Seguro de vida ele serve para várias coisas, tá? Outro dia eu estava conversando com 3, 4 sócios, eles estavam explicando como que é a sociedade deles, fui fazendo perguntas, mas e se alguém morrer? Quem que assume essa cadeira aqui? Ah, não sei. Como não sabe? Ah, vai ser, a herdeira vai ficar com parte da minha empresa. Mas vocês querem ela aqui? Então vocês têm que ter dinheiro para comprar. Vocês estão fazendo caixa para isso? Ó, só com perguntas o cara fala, não, não. Daqui a pouco ele percebeu que, cara, se isso acontecer, a empresa está lascada. Eu falei, então, tem um seguro de vida que pode resolver isso. Oh, mas como é que é isso? Aí ele quer saber do meu produto. Então, até chegar a esse ponto, eu não falei de seguro de vida. Eu só fui perguntando como funciona a empresa dele, quais são os gaps, quais são os buracos. E aí, baseado no conhecimento técnico que eu tenho, eu sabia já onde resolver a dor dele. Isso vale para tudo. Para fisioterapia. Imagina o fisioterapeuta. Ele atende diversos problemas. E se ele chega lá descarregando tudo que ele faz, não vai adiantar nada, A certo? função da técnica da fisioterapia, o paciente dele não vai Não sentir vai tanta adiantar ainda. nada. Ele não quer saber como que implementa isso, ele quer resolver o problema dele. Então, como é que é o problema dele? Quando começou? O que ele já tentou? O que ele já fez que não deu certo? Olha, cara, a área da saúde é um bom comparativo, Cleiton, porque agora que você está dizendo, imagina, Álvaro, um cara que faz uma venda técnica, né? Não, eu vou te vender esse celular, porque esse celular tem essa capacidade, obviamente ele vai discorrer sobre o técnico. Mas quando você chega na frente de um médico, você olha para o médico e fala, doutor, tira minha dor. É isso que eu preciso, né? Tira minha dor. Sim. Mas eu preciso, ó, não interessa, doutor, tira minha dor, não sei o remédio que você vai me dar e tal. E, tecnicamente, para toda venda é assim, né? O Sim. cliente chega, ou ele está em um lugar quando você vai abordá-lo, tira minha dor, eu preciso resolver. E às vezes o cliente não sabe mesmo. Vamos falar de carro, né? Tem gente que, eu quero um sedã, vai lá na loja procurando um sedã. Aí você começa a conversar com ele, o carro muito baixo atrapalha ele. Sei lá, ele tem uma dor nas costas. Aí ele quer viajar, carro mais alto, Sim. Ou né? garagem, em casa, Ou ou garagem, família. exatamente. Então, muitas vezes o cliente ele chega também pedindo algo, parece que ele sabe o que ele quer, mas ao conversar ele não sabe dos problemas que aquela escolha vai trazer e as vantagens que outra escolha pode trazer na vida dele. Você que tem o conhecimento técnico, você tem que trazer o melhor para ele. Na hora que você faz uma venda dessa, Bruno, o cara fala: "Uau, cheguei lá para comprar um sedã e saí com uma SUV. E era isso que eu queria, estou feliz." Você acha que É a tal da venda consultiva, né? O através. vendedor também tem essa responsabilidade de entregar uma informação boa para o cliente, né? Exatamente. Que é isso que vai fazer o cara voltar, não é, Cleiton? Não é porque eu cheguei lá na loja, eu quero um terno. Mas qual terno que você quer? Para que você quer? Eu quero para trabalhar. Opa, então tem que ser sem fios, porque tem que ser um terno mais leve, mais fresco, que você vai usar todo dia. Existe isso, tem gente que não sabe. Entendeu? Então é função do vendedor entender. Cleiton, eu estou dando uma olhada aqui no seu Instagram, e aí tem um vídeo que você gravou e você colocou o seguinte título: A frase que destrói suas vendas. Como a gente não pode ouvir esse vídeo agora, conta pra gente, que frase destrói vendas? Que frase destrói vendas? Vou pensar,
né? O cliente fala, você explica tudo, ele, vou pensar, preciso falar com a minha esposa. São frases que... Essa é clássica, né? Essa é clássica. Essa é clássica. É o só dá uma olhadinha, só tô dando uma olhadinha e Isso. preciso ver com a esposa. É as duas coisas. Eu acho que vou falar com a minha esposa, né, ou o marido, é o que eu mais escuto também, né? E aí eu quebro essa objeção, né, eu evito ela durante a apresentação do meu produto, né? Então, antes de tomar uma decisão se o cara quer ou não ser cliente, eu pergunto, né, quem, além de você, precisa decidir sobre Sim, ter ou não ter. importante. Muito importante. Às vezes, numa empresa, você está falando com um diretor comercial, mas o diretor comercial precisa falar com o diretor financeiro, Boa. né? Então você tem que saber quem são as pessoas que vão decidir para estar ali no momento da apresentação de preço. E tem aquilo, né? O cara que fala, eu vou conversar com a minha mulher para saber se eu quero. E olha, eu vou falar, eu aprendi isso na carne, com essa dor, em 2018, 2019. Eu estava saindo do mercado publicitário, não estava no mercado da comunicação e fui trabalhar com venda consultiva de consórcio. Consórcio é um produto que tem um valor agregado interessante, era uma carta de crédito de imóvel de R$ 500 mil. Muito bem, atendi o rapaz fez conta para lá, conta para cá, conversando 1 hora de atendimento, falou, fechado. Eu só vou para casa hoje conversar com a minha esposa amanhã. Fechado, só vou ali. Rapaz, aquilo me doeu. Mas é isso, né? Uma aprendizagem que você tem que ter. Olha, essa pergunta é fundamental, né? Quem mais decide? Né? Isso, exatamente. Aí eu lembrei agora de shopping, né? Quando a pessoa fala, só vou dar uma voltinha, já volto, né? Tem muito isso aí, né? Essa é clássica. Dá uma derrubada no vendedor, né? Dá uma derrubada no vendedor. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou dar um exemplo que na nossa área da publicidade é muito assim. Porque às vezes a gente conversa com algum cliente potencial, uma marca em potencial para fazer um tipo de anúncio, mas ela tem uma agência. Então você vendeu tudo aquilo para a marca, conversou com o gestor, tá todo mundo encantado e fala, então, vou mandar isso para a agência, aí depois, e a agência é um outro processo, né? A gente acaba perdendo muito da venda por conta disso. E aí quando você coloca essa relação aí das frases que quebram a venda, para a gente finalizar o nosso papo, como é que faz, cara, para o vendedor que recebe 200 frases dessa no dia, no mês, para ele dar aquela respirada e falar, não, vou desistir, vou continuar que a venda vai ser feita. Exatamente. A todo não, ele não pode simplesmente aceitar. Ele tem que entender aonde no processo ele errou, onde ele poderia fazer melhor. Isso também é uma venda ativa, né? Ele está, ou seja, trazendo para si o protagonismo da história. O que eu está no meu controle, o que eu posso fazer para não perder mais uma venda como essa, né? Então eu já disse isso também, que de repente o combinado não é caro. Então se você combinar com o cliente, vou te apresentar, se você gostar, vamos fechar hoje o negócio. Se você gostar, não couber no seu bolso, aí a gente ajusta e a gente fecha o negócio. Se você não gostar, você me fala, tá tudo certo, cada um segue o seu caminho. E só do fato de você combinar isso com o seu cliente antes da apresentação, no final, ele não vai ter coragem de te enganar, sabe? De dar uma objeção não real, né? Eu vou dar uma voltinha e depois eu volto. Não, ele já vai te tirar da frente. Negociação de carro. Cara, esse carro não é para mim, pronto. Você não fica com aquele lead, sabe? Você acha que vai fechar negócio, você fica ligando pro cara na semana que vem, e, sabe, você só toma tempo, só perde tempo. Então tira ruim aquele... para ambos os lados, né? Ruim para os dois lados. E o cliente, muitos deles, eles não gostam de falar não, sabe? Ele não quer te decepcionar, ele gostou do seu atendimento. Então, se você combinar com ele, falar, se você não gostar, tá tudo certo, a amizade é a mesma, mas aí você me fala e cada um segue o seu caminho, né? Então não prende essa energia ruim. 3 erros que fazem você perder vendas. 3 erros que fazem você perder vendas. Isso está lá no meu Instagram também. Eu abro. Maratonou isso agora. Olha como é, vendedor, tá me ouvindo? Olha como é importante ter uma rede social atualizada. Bom, um dos erros principais é você não criar valor antes de apresentar o preço. Tá? Então isso é fundamental. É um erro, isso para o nosso ouvinte. Isso, porque senão, imagina só, vamos falar de relógio. Tá? As pessoas compram um Patek Philippe pelo relógio? Não. Eles compram... Para o nosso ouvinte entender, Patek Philippe é um relógio que é para milionários. O mais baratinho custa R$1 milhão. Patek Philippe, só para vocês terem uma ideia, você não consegue ir na loja e comprar. Você tem que fazer um pedido. Só que você não basta ter dinheiro para você entrar na lista de pedidos. Você tem que ter contatos para te colocar na lista de pedidos. Então, olha quem pode ter um Patek Philippe. Só pelo funcionamento de relógio, você já é para outra marca. Não é por isso. Então, não é por isso. Então, você não está comprando o relógio. Você está comprando status.
está comprando algo diferente, certo? Exclusividade. Exatamente. Bom, eu estou levando isso lá para o alto nível. Mas se a gente trouxer para a realidade da maioria das pessoas, criar valor é isso. Então a pessoa ela não está interessada em quanto ela está pagando, ela está interessada no que aquilo vai ajudar na vida dela. E aí cabe você descobrir E esse é como o é. valor, né? Olha, Esse é o valor. Então muitos vendedores se perdem aí. Outra coisa que o vendedor se perde é de ficar descarregando coisas técnicas mesmo. Chega lá e começar a contar tudo que o produto pode melhorar na vida dele. Aquilo hum, não vai adiantar de nada. Você tem que descobrir dentro do que você conhece do seu produto onde que vai ajudar a É pessoa. quando o cara quer dar aula do produto para o consumidor, né? Isso é muito comum. É. Isso é muito comum. Você vai comprar o carro, o cara começa a falar de várias características do carro. Outro dia eu fui comprar um carro, a pessoa falou, olha esse som desse carro, senta aqui atrás, olha isso, e aumentou o som lá no alto. Cara, eu tenho uma criança de 6 anos e um outro de 3 anos. Eu não não estou é um interessado somzão. no som. Eu não estou interessado no som. Eu quero um banco de couro, que as crianças sujam muito o banco, eu quero espaço atrás, porta-malha, outra Olha, questão. perfil. É outro perfil. Então ele não tentou entender isso, né? Ah, é Então, verdade. é verdade. Então esse é um erro muito comum. Nós estamos em 2 erros. Isso, falta o terceiro. Terceiro erro mais comum que as pessoas têm. Deixa eu lembrar qual que é. Ah, lembrei. Você não se conectar com o cliente antes de fazer uma venda. Isso também é muito comum, você não criar confiança. Toda venda ela ocorre primeiro baseado na confiança. Se o cara não confiar em você, você pode ter o melhor produto que ele vai desconfiar. Ou seja, quando você fala em se conectar, é você desenvolver um relacionamento com o seu cliente, né? É Fazer uma um amizade. Passar É, confiança. passar confiança. Então, a gente chama de empatia, rapport, na quebra de uhum, gelo, né? Você não precisa se tornar um grande amigo, porque às vezes nem dá tempo disso. Mas você ter algum ponto em comum com aquela pessoa, que isso cria ajuda bastante. confiança, né? Exato. Então você chega lá, ó, uma sala de troféus, você começa a perguntar, pô, você joga futebol, também jogo, onde que você jogou? Ah, você gosta de golfe, de tênis? Então, tentar entender algum mundo ali que você consiga se equivaler a ele, né? Aí existem técnicas de espelhamento, Ó, né, de Se, leitura se corporal. você tiver um tempinho, dá pra você hackear o cara e chegar e falar: Ô, palmeirense, e aí? O Dá, cara, o quê? Oh, Não, você nossa, viu o já jogo me ontem? ganhou, já me ganhou. dá. Isso facilita muito na quebra de gelo. Quando a gente fala lá dos nutricionistas, que eu citei lá atrás, que eles estão pedindo recomendação de potenciais clientes, isso também é importante. Então, você nunca viu aquela pessoa, mas você vai apresentar o seu trabalho, se você fizer uma relação com quem referenciou, ó, o seu amigo Álvaro, né, indicou você, Bruno, então eu colo a minha autoridade na autoridade do Álvaro, que é uma pessoa que você conhece, e quando você está me rejeitando, você não está rejeitando só a mim, você está rejeitando também ao Álvaro. Então eu fico trazendo essa relação. Ó, sou amigo do Álvaro, gostou, é bom para você, ele julgou isso importante. Aí você já fica mais propenso a me receber e me escutar com mais atenção. Essa relação também ocorre muito com a influência, né? Hoje a gente assiste coisas que pessoas que a gente segue, né, nas Sim, redes sociais e tecnicamente confia ou admira ou algo assim, recomendam algum produto. No nosso meio isso é muito mais antigo, porque o rádio já tem mais de 100 anos e os apresentadores eram esses influencers nas antigas, né? Então as pessoas ouvem tanto, ouvem tanto, ouvem tanto, gostam tanto, que quando eu falar aqui, eu uso tal produto, use você também. Isso já basta para criar aquela confiança agregada, né, no produto. perfeito. Sem dúvida. E falando de marketing digital, por exemplo, no seguro de vida eu não falo muito dentro das minhas redes sociais, mas eu já visitei enfermeiros, médicos, por exemplo, que deixa eu ver a sua rede social. Se você tem vários clientes médicos, deixa eu ver quem que são os seus clientes, quem que te segue, Ah, quais são os amigos que nós temos em comuns dentro do Instagram. olha. Então, mesmo que você não venda pelo Instagram, você ter um Instagram com as pessoas que você conhece pode te ajudar nisso. E isso o cara falou para mim na minha frente, mas quantas pessoas que já não pesquisaram sobre mim ali que eu nem sei? Ou às vezes nem é uma pesquisa, é natural, Ah, né? não, é Deixa natural. eu te seguir. Nossa, você também segue o André, você também é amigo do Álvaro. Ah, que legal, também isso. Aí pronto. Estabeleceu uma confiança, né? O Exatamente. início, ou pelo menos o início de uma E outra confiança. coisa que endossa isso, lá no meu condomínio são mais de 500 lotes. Certo dia, uma pessoa me mandou uma mensagem lá no grupo, né? Alguém tem possa indicar um instalador de ar-condicionado? E o cara tinha instalado muito bem para mim, coloquei o contato dele lá, mas a pessoa que me pediu eu nunca vi na vida, a pessoa que recebeu minha recomendação nunca me viu na vida, só pelo fato de nós morarmos no mesmo condomínio, ele partiu do princípio que temos o mesmo gosto, mesma ideia, mesmos valores,
e chamou o cara Confiança, e né? botou o cara dentro de casa. Tá aqui em casa, tá aqui, é meu vizinho, não vai querer me enganar, né? Então, Você vê como confiança é o é. princípio da confiança. Olha só, professor aposentado da UEL, o nome dele é Ariobaldo Fricelli, está dizendo, ó, boa tarde, entrevista maravilhosa, parabéns, o entrevistado é excelente. Bacana, Obrigado, já né? ganhei o dia. Obrigado, viu, professor Ariobaldo Fricelli, professor aposentado da UEL na área de esporte e da educação física. Vou dar uma quarta dica então. Diga. Você sempre sorri. Isso. Sorriso abre portas. Simpatia é tudo. Nossa, você entrou num lugar lá no escritório do seu potencial cliente, chegou sorrindo, com uma postura ereta, peito aberto. O cara já começa a confiar em você. É outro. É a postura, né? Postura. Você chegar com postura. Leitura corporal. É muito bom. Muito bem. Olha, tem uma outra participação aqui do Anderson dizendo o seguinte: eu comprei um carro no ano passado e fala mais, numa mais troca de loja, para comprar o carro, apareceu algum problemas no carro, a loja já resolveu o problema, depois de um ano o dono da loja resolveu sem custo e sem ficar dando volta. É só falar assim, você agenda, é só levar que o mecânico já está sabendo, é só levar o outro. Olha, eu não entendi muito bem o que você quis dizer aqui, o Anderson, mas eu acho que você está dizendo sobre a importância de dar um atendimento bacana, não é só venda, né? Tem a questão de, depois da venda, você dar um atendimento bacana aí para o cliente, e isso é muito legal. Eu acho que é uma relação mais de segurança até, né? O exemplo do carro, né? Que é um exemplo bem, que é uma decisão difícil, né? Não é uma coisa tão barata e não é algo que a pessoa compra também todo dia. E boa parte que eu penso, eu fui essa semana também comprar um carro fui com meu sogro, e aí a gente estava analisando exatamente esse pós-venda, porque tem aquela regra dos 3 meses, se acontecer alguma coisa você traz o carro aqui, só que por que que há essa insegurança? Fatalmente que vai comprar um carro, Álvaro, a maioria dos que já compraram fez isso, deixa eu dar uma volta. Tem que andar com o carro, levar para alguém de confiança vistoriar, tem que analisar o documento do carro, ou seja, você não tem tanta segurança assim quando você vai comprar, por exemplo, um carro usado, né, que não é um carro novo. E dar uma segurança maior, dizer, não, sem problema, o documento está ok, o carro vem de tal lugar. Por isso que eles falam, né, da procedência do carro e tal. Acho que essa relação de segurança, pelo menos nos primeiros meses após a aquisição, é importante também, né? Com certeza. E esse pós-venda que foi realizado ali também é muito importante. Então imagina, né, a pessoa que foi bem atendida, mesmo no problema, que é onde você conhece muitas vezes a empresa, né? É. Amigo é assim também, né? Você conhece na hora ruim, difícil. Então, na venda é assim também. Eu tenho um amigo, Bruno, que ele comprou um apartamento de 2 milhões por atendimento. Ele gostou mais do apartamento de uma determinada construtora, só que o atendimento não foi muito bom. Aí ele falou assim, aquele dia eu fui direto, não sei de onde, não estava bem vestido, acho que o cara não deu bola para mim. Caramba, ele se sentiu... Ele se sentiu E mal, aí não o foi bem atendido. atendimento do outro Foi excelente, decisivo. abriu, no mesmo dia, tá? Ele foi. Então ele estava vestido da mesma forma. Então não foi ele culpado. Abriu lá o tapete vermelho, digamos assim, não, vem cá, atendeu da melhor forma possível e falou, olha, comprou pelo atendimento. Cara, olha Que só, bacana. essa relação do mercado imobiliário, Álvaro, eu tenho alguns amigos desse mercado, é uma relação, Cleiton, muito tênue, porque o cliente do mercado imobiliário, na maioria das vezes, é o proprietário do imóvel, não é o inquilino. Mas o inquilino busca ou para compra ou para locação e nem sempre ele é tão bem tratado. Só que o resultado final do cliente do cara, da imobiliária, por exemplo, que é o dono do imóvel, depende do inquilino. Sim. Certo? Se o inquilino não tomar uma decisão positiva, o meu cliente, eu, imobiliária, vai ficar aí, né? Então, assim, essa relação com o mercado imobiliário é muito complicada, cara. É mais ou menos como nós aqui, né? A gente tem um cliente, que é o mercado, né? A marca que anuncia na empresa, mas eu tenho meu ouvinte, que se ele não for bem, né, recebido, meu cliente não vai fazer o investimento. E poucas vezes eu tenho experiências positivas com o mercado imobiliário. Eu também não. O mercado imobiliário aqui em Londrina é um mercado muito forte, né? Porém, algumas pessoas não se prepararam para fazer a venda, sabe? Então isso acho que atrapalha, dá uma queimada no mercado, né? Eu lembro que quando eu estava procurando uma casa, eu sabia muito bem o que eu queria. E aí o corretor me levava nos lugares, ele mesmo entrava e falava, Cleiton, acho que não é bem essa, né? Eu falei, pois é, por que você me trouxe aqui? Eu ganho dinheiro vendendo seguro, não visitando casa, né? O seu trabalho é filtrar para que faça mais sentido para mim, né? Preparo. Então, eles têm muito despreparo. Muito bem. Olha, comprei o meu carro também assim, fui numa loja tal, não fui bem atendido, saí, fui em outra loja, totalmente o contrário. O cara me atendeu super bem, fechamos negócio
E na sábado fizemos um outro negócio. Ele foi no sábado e na segunda-feira fez um negócio. Daniel da Zona Norte também trazendo seu testemunho. Daniel Silva, muito obrigado pela participação, viu? Puxa vida, Cleiton Fukumoto, que delícia conversar com você, muito bacana, muito útil, tenho certeza que o nosso ouvinte gostou bastante, parabéns aí pelo seu trabalho. Imagina, obrigado, foi uma honra. Muito bem, obrigado, Cleiton. Deixa eu agradecer também ao André que está acompanhando aqui, o André Tsukamoto, já está na agenda, viu, André? Você precisa voltar aqui também, o André que acompanha o Cleiton aqui, é um dos sócios do Cleiton, ele trabalha com marketing médico e é um especialista também em tecnologia e inteligência artificial. Olha, já falar sobre esse show de bola. Deixa eu dar mais um registro aqui do Marcelo Frazão. Olha, Álvaro e Bruno, ano passado eu entrei com um cartão engatilhado para passar em uma loja aqui de Londrina para levar uma bike elétrica, que eu já havia escolhido. O vendedor preferiu me detalhar itens que simplesmente desconheço tecnicamente. Não olhou para mim, não me perguntou nada e se ateve a descrições do manual da bicicleta. Nem mesmo me ofereceu uma voltinha. Agradeci, coloquei o cartão de volta no bolso e comprei um pouco mais caro em uma outra loja que simplesmente me considerou como uma pessoa normal. Um abraço gigante para esse entrevistado simpático nessa entrevista com a equipe mais top do Rádio de Londrina. Ô, Marcelo, não fala assim que a gente gama. Marcelo Frazão, muito obrigado, viu? Vou dar uma dica final, então. Então Vendedores, o menos é mais. É muito comum o vendedor vender e desvender. Esse aí foi um exemplo. Ah, é verdade. Olha, no meu processo, ele vende e desvende. Ele vende e desvende. Explica Marcelo, demais. Vamos chamar você outras vezes aqui. Seguramente se prepare, tá bom? Muito obrigado. Valeu, Cleitão. Valeu, obrigado. Intervalo Top Show 91.